Olá, ladies! No vídeo de hoje, vamos falar sobre conhecimentos essenciais de costura para elaborar um projeto de patchwork. Sou Karen Galvão, gestora do Karen Dolores Studio. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com suas amigas, ativar o sininho de notificações. Vamos ao vídeo? Após o corte do nosso projeto de patchwork, chegou a hora de costurar. E o que vai acontecer aqui? Muitas vezes temos falta de conhecimento ou usamos os conhecimentos de maneira errada em determinadas ações que devemos tomar em consideração. A grande maioria destes detalhes, às vezes são ignorados, às vezes são desconhecidos. E eles são essenciais para podermos produzir um projeto de patchwork o mais perfeito possível. Os conhecimentos que eu vou passar para vocês são muito básicos e simples, porém, vão fazer uma diferença enorme durante a produtividade dele. Eu espero que vocês gostem e que apliquem ele nos seus projetos e depois contem para mim se gostaram de todas essas dicas, essas informações, esses truques que eu utilizo durante minhas horas de costura. Antes de começarmos a costurar, vamos verificar alguns detalhes muito importantes, como por exemplo, a posição do seu corpo quando está frente à máquina de costura. Tenho verificado com algumas das minhas alunas que às vezes elas ficam em frente da máquina, quando na verdade elas têm que estar frente à agulha da máquina, onde vamos costurar. Então, não cometam o erro de colocar-se em frente à máquina, porque vocês vão ficar um pouco deslocadas da verdadeira posição. Mantenha a posição sempre frente à máquina. Ao sentar, lembre de sentar também corretamente. Não sentem na ponta da cadeira, que se ficarem costurando 2 horas, 3 horas, no final vão estar com dores na coluna vertebral, nas costas, enfim. Evitem esses detalhes e se atentem a eles. Agora vamos a verificar sobre a tensão da máquina. A linha que devemos usar, agulha. Temos 2 agulhas que podemos utilizar na costura para patchwork. A agulha 11 e a número 14. Eu utilizo indiferentemente as 2. A 11 às vezes para aquele tipo de algodão um pouquinho mais leve, aqueles algodões também digitais que às vezes são bem leves, bem finos, seria mais adequado utilizar a número 11. Mas de maneira geral a gente utiliza a número 14. Vamos a cuidar, antes de começar a costurar, fazer o teste em um tecido do mesmo tipo de nosso projeto e testar a costura para ver se ela está adequada, se ela não está puxando. Verificar também a largura da pontada. A pontada deve estar entre 2 e 2,5. Isso vai variar muito, na verdade, do tipo de máquina que vocês tenham. A pontada não pode ser muito grande, pois o tecido vai abrir e vai se ver as linhas da costura. Quanto às linhas de costura, usem, por favor, as de melhor qualidade que vocês encontrem. O ideal são as linhas 100% algodão. Aqui, por exemplo, temos a da Cote Corrente, que elas vêm no tom de creme, ou cor cru, branca e preta. Lamentavelmente, não temos ela na cor cinza, ou cor prata, ou cor grafite, claro que seria o ideal para trabalhar em tecidos multicoloridos, já que ele fica neutro. A importância de trabalhar com estas linhas vai fazer com que seu trabalho tenha maior durabilidade por muito tempo, enquanto se usarmos linhas inadequadas, ele vai ter, sem dúvida alguma, uma durabilidade muito mais curta. O tamanho da margem de costura que utilizamos para fazer patchwork é de 1/4 de polegada. Este é o tamanho estándar. Todos os projetos sempre serão com a margem de 1/4 de polegada. Normalmente, qualquer projeto de patchwork, ele já vem incluído a margem de costura de 1/4. Ao costurar, podemos utilizar o calcador adequado para isto, que é com margem de 1/4 de polegada, ou utilizar aqueles truques de fazer a marca de 1/4, colocar do lado fitas altas ou feltros que sustentem a nossa costura de 1/4 de polegada. Vamos à ação? Vou mostrar para vocês 2 tipos de costura. A costura reta, como nós podemos ajudar para elas ficarem o mais perfeitas possíveis, e a costura quando estamos costurando peças
que são costuradas ao viés, como por exemplo os triângulos, que muitas vezes temos problemas, elas se esticam, enfim, acontecem uma série de erros que podem ser evitados com determinadas dicas que vou passar para vocês. Primeira dica: utilizemos sempre uns fragmentos de tecido pequeno para sustentar a linha e evitar que ela fique saindo da agulha e também evite que nosso trabalho fique cheio de fiapos e ao mesmo tempo que nossa área de costura fique cheia de linhas pelo chão, pela roupa, enfim, é uma forma muito boa de evitar isso. No momento de costurar, uma coisa muito importante é sobre qual deles a costura deve ir. Se nós vamos a tombar o tecido para o lado escuro, o tecido que deve estar por cima para costurar deve ser o mais escuro, pois na hora de tombamento do tecido ele vai ter esse tombamento de forma natural. Neste caso, minha máquina já tem a margem de 1/4 de costura, por isso não estou usando o pé calcador de 1/4 de costura. Eu não estou usando aqui alfinete para costurar este fragmento de tecido. Porém, observem que eu guio o tecido com minhas mãos sempre muito perto. Isso é importante para a gente obter costuras retas, sem curvas. Mais uma vez, eu venho e coloco aqui a costura. Quando cortamos essa linha aqui, tentemos sempre deixar 1 centímetro pelo menos de cada lado para não soltar as costuras. Agora vocês vão observar que o tombamento do tecido vai ocorrer de forma correta. A forma que eu tenho para tombar o tecido é primeiro pressionando ele para o lado que queremos que fique tombado e depois não vamos a passar a unha, vamos a passar a polpa do dedo para deixar ele correto. Muitas alunas me questionam que elas querem deixar as costuras abertas e por que temos que tombar o tecido. A importância de tombar o tecido são várias. A mais importante é proteger essa costura para nosso trabalho ter uma maior durabilidade. Se nós deixarmos a costura aberta, como eu fiz neste caso aqui, ó, esta costura aberta, a linha não vai ter muita durabilidade. Ele vai ser um projeto muito mais frágil das costuras se abrir. Querem ver? Se rompe com maior facilidade. Já quando a costura é tombada, isso não vai acontecer. É muito difícil romper uma costura tombada. Então, vamos a trabalhar dessa forma, ok? Sobre a utilização de alfinetes. O mercado nos oferece uma alta variedade de modelos e tamanhos de alfinetes. Pessoalmente, gosto muito de usar os alfinetes mais finos, esses planos, ou estes de cabeça de vidro, ou este pelo comprimento, que servem muito quando estamos com peças maiores. Evitem usar alfinetes grossos, como este aqui, quase um espeto, né? Muito grosso. Não pode utilizar, pois eles, na hora que vocês colocam para dentro do tecido, ele vai empurrando a outra camada. Os finos sustentam melhor. Vou mostrar para vocês como costurar costuras quando temos o corte no viés. Neste caso, são um triângulo perfeito. Então, eu vou utilizar aqui 2 alfinetes para segurar as 2 camadas juntas e vamos nos auxiliar com um desmanchador. Particularmente gosto deste modelo muito porque ele tem uma certa flexibilidade na hora de acompanhar a costura. Este tecido, a depender da pressão que o calcador faça sobre ele, pode dar uma laceada, pode dar uma esticada e desfigurá-lo, deformá-lo. Então, ó. Outra coisa importante, quando estamos costurando estes triângulos, se não colocarem esta peça de pano aqui atrás para segurar a linha, não deve acontecer muito com vocês que ele rompe ou ele se enfia dentro dos dentes e vocês não conseguem avançar com a costura. Uma que podemos fazer para evitar é com este tecidinho aqui atrás que vai sustentar. E a outra seria cortando a pontinha bem pequena, não vão cortar muito grande, bem pequenininha, e então começar a costura. A ação que vai ter esse desmanchador é para acompanhar levemente o tecido enquanto costuramos. Isto vai ajudar a evitar que ele cresça durante a costura. Antes de concluir, colocamos novamente nosso paninho e cortamos. A costura vai ficar certa, sem
problemas em quanto ao esticamento do tecido. Mais uma vez, o processo de tombar o tecido para o lado escuro e ele ficar corretamente. Podemos passar o ferro também, mas com muito cuidado, já vamos falar sobre esse assunto de ferro. Alguma vez fizeram a conta de quantas vezes durante a costura de um projeto de patchwork temos que desmanchar algum dos fragmentos porque costuramos errado? Eu já perdi a minha conta, eu sei que sempre desmancho. E quando se trata de desmanchar, também tenho algumas dicas para vocês. A primeira, sempre sugiro para minhas alunas que o desmanchador, quando se utiliza, ele deve estar deitado, ele não deve estar em pé, ele não deve se fazer isto em pé, ele deve estar deitado e aí vamos a romper as linhas na parte superior. A cada 3, 4 pontos rompemos a linha e logo vamos a puxar a linha de trás. Essa é uma das formas utilizadas. Pois bem, eu tenho mais duas para ensinar a vocês. Porém, quero deixar bem em atenção que essas outras duas formas que eu vou ensinar precisam de muito cuidado e que seu desmanchador seja de boa qualidade e esteja praticamente novo. Caso contrário, será difícil fazer esta ação. Já desmanchei tanto que terminei verificando que a gente pode ter outras formas de desmanchar. Observem essa aqui. Eu vou colocar o desmanchador no meio dos dois tecidos e vou correr com o meu desmanchador até o final. Viro do outro lado. Sustento aqui, não deixo os tecidos soltos, tem que criar uma leve tensão. Leve, por isso ele tem que estar novo. Não tentem fazer isso com um desmanchador velho, usado, que não está cortando bem por você, vão lacear seus tecidos. E aí, vão a perder esses fragmentos e ter que cortar outros. Após feito isto, vocês podem retirar, pode ser com a cabecinha de um alfinete, as sobras que sempre nos perturbam e que a gente tem que ficar catando com os dedos, com uma borracha, ó. Elas saem com maior rapidez. Não recomendo descosturar quando é costura ao viés desta forma, porque vocês vão alacear sua costura demais. Estas costuras devem ser sempre preservadas, pois elas têm a tendência a se esticar. Outra observação, quando estivermos costurando estas peças ao viés, não costurem de forma rápida, pois esse fato de costurar de forma muito rápida fará também que vocês errem e o tecido venha a ser curvando ou se esticando. Então, tudo que envolve viés tem que ser costurado de forma mais devagar. Muito bem, agora vamos a falar como costurar os segmentos e deixar as costuras perfeitamente encaixadas. Nós já temos aqui os nossos tecidos vincados para o lado escuro, para o lado claro, e agora eu vou costurar este em este outro extremo. Primeira coisa é verificar que os tecidos estejam completamente encaixados de cima a embaixo. Não se atente só a encaixar este ponto, não. Encaixe perfeito de cima a embaixo. Vocês com seus dedos vão sentir que as costuras estão uma encaixada na outra, sem nenhuma fenda se sentindo. A forma que eu coloco os alfinetes, nesse caso, é: entro do lado direito da costura e saio do lado esquerdo, bem perto da linha. Então, já prendi um, agora venho, vou prender o próximo. A mesma coisa, confiro que minhas costuras estejam encaixadas de cima a embaixo. E vou colocar o alfinete, utilizar esse outro aqui. Entro na direita da costura, sustento bem para ele não avançar o de baixo, e aí trago o alfinete para o lado esquerdo da costura. Muito bem, essas pontas aqui eu não vou colocar alfinete porque elas estão corretas. Já tenho o meu paninho aqui atrás, segurando a linha, então, se eu quiser me ajudar com o desmanchador, é bom sempre verificar que estejam para o lado certo, e então nós vamos a costurar. Depois que eu passei a linha da costura, eu venho e verifico que as pontas estejam corretamente encaixadas e vou concluir a minha costura. Mais uma vez, sempre lembre-se de colocar o paninho para deixar presa a linha.
Vamos a ver se ficou certa. Estão completamente encaixadas. Uma grande dor de cabeça que temos é quando chegamos na hora de ter que costurar 8 camadas de tecido ao mesmo tempo. Karen, aonde tem 8 camadas de tecido aqui? Aqui, ó. Está dobrado, aqui já tem 2 mais 1, 3, 2 mais 1, 3, 6, aliás, vamos a ter 12 camadas de tecido. Nós temos que encontrar esses 2 pontos e nosso desafio é deixá-los corretamente encaixados. Vou passar a dica de como eu faço esta parte de costura. Primeira coisa, eu colocar um alfinete no qual vou centralizar os 2 pontos de encontro e após colocar esse alfinete de forma perpendicular, eu vou arrumar os meus tecidos prendendo cada um dos extremos. Após prender os 2 extremos corretamente, verifico a posição, acomodo eles corretamente e vou colocar aqui 2 alfinetes bem perto deste aqui, ó, e vamos se prender. Sustentem o tecido, segurem ele para não escorregar para frente e prendam um aqui, sem tirar o alfinete central, e o outro no outro extremo. Após feito isso, vocês podem retirar o seu alfinete central. Temos mais uma dica que vou mostrar para vocês agora, já. Então agora estamos prontos para começar nossa costura. Eu vou me ajudar com o meu desmanchador. Vou chegar bem perto e aqui vem a dica. Como aqui temos 12 camadas de tecido, o que acontece normalmente? O problema que a grande maioria das minhas alunas tem é que a máquina começa a patinar nessa área e entorta, mesmo que a agulha esteja corretamente posicionada, não sai certa costura. Por quê? Por essa altura de tecido que temos, são 12 camadas em este tramo de costura. O que vamos fazer? Eu utilizo meus próprios bichinhos que eu faço quando costuro. Eu vou colocar essa talinha na parte de trás do calcador, encostando até a agulha. Este volume que nós temos aqui vai ajudar que o calcador suba e fique na altura dessas 12 camadas. Observem. Ele vai encostar bem até onde está a agulha. Não vai interferir em nada, pois a agulha só vai para frente. E agora ele vai deslizar com maior facilidade, pois já está na própria altura. Não vai ficar patinando aí, olha. Se vê? Ele vai muito suavemente deslizando pela peça. E assim concluímos nossa costura. Vamos verificar se a costura ficou correta? Espero que sim. Vejam só, encaixe correto. E a costura ficou reta, não ficou balançada, não ficou movimentada, como se nada houvesse acontecido em essas 12 camadas. Chegou a hora de pressionar o ferro. Vejam só, estou falando pressionar. Quando no início dos meus vídeos falei em passar, era passar o tecido. Agora que estamos elaborando um projeto, não se trata mais de passar o ferro, se trata de pressionar o ferro. E por que eu estou falando isto? Porque quando já estamos com nossos fragmentos do projeto para passar o ferro, temos que tomar muito cuidado. Não esqueçam que o algodão, ao ser aquecido, ele fica muito maleável. Então, se a gente escorrega o ferro sobre estas peças, elas vão a deformar. E após de deformadas, dificilmente elas voltarão à sua posição normal. Então, evitem arrastar o ferro sobre as peças, pois elas se desfigurarão. Quando vamos a vincar o tecido para um lado ou para o outro, em este caso, estão vincados para dentro. Qual é a forma ideal de fazer isto? Vamos a colocar o ferro quente por cima das costuras para logo vir com o ferro nesta posição e trazê-lo, mantendo sempre o ferro só na pressão,
sem arrastar. Observem que eles ficam corretamente passados e sem desfigurar. Uma dica, caso vocês queiram passar uns triângulos perfeitos. Vocês vão fazer da seguinte forma. Aqui eu já coloquei para que lado eu quero que ele fique vincado. Vocês vão vir com a ponta do ferro encostando na costura. Vejam que o sentido do fio está aqui, então eu subo o ferro no sentido do fio deste aqui, ó. Próximo, com a ponta do ferro, eu vou afastando o pano e concluo. Na costura, com a ponta do ferro e concluo. Na costura, com a ponta do ferro, concluo. Após feito isso, rapidamente podemos usar nosso ripper, o nosso desmanchador, e vamos fazer os cortes. E aí, ladies, gostaram das dicas? Vocês viram que esse vídeo ficou um pouco mais longo, mas vale a pena assistir. Vejam tudo que ensinei e eu espero que vocês possam aproveitar e me contem aqui nos comentários se foram bons para vocês e se ajudaram a evoluir seu processo de costura. Lembrando que as dicas que dei aqui são para iniciar o seu processo de costura com as noções essenciais e básicas. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar com suas amigas. A gente se vê no próximo. Se você ainda não assistiu ao meu último vídeo sobre como fazer os cortes básicos para um projeto de patchwork, clica aqui. Caso você não tenha assistido minha série de vídeos sobre práticas de produtividade essencial, clica aqui embaixo.